Reação endotérmica é aquela que absorve calor do ambiente, apresenta ΔH maior que zero. Reação exotérmica é aquela que libera calor para o ambiente, apresenta ΔH menor que zero. Exemplos: a decomposição do carbonato de cálcio, produzindo óxido de cálcio e gás carbono, é um processo endotérmico. Necessita 180 kJ por mol. CaCO3, produzindo CaO mais CO2, ΔH igual a mais 180 kJ por mol. A combustão do metano é um processo exotérmico. Libera 890,3 kJ por mol. CH4 mais 2OH2, produzindo CO2 mais 2H2O, ΔI igual a menos 890,3 kJ por mol. Um diagrama de entalpia permite visualizar a variação de energia durante uma reação química. No diagrama 1, os produtos possuem energia menor que a dos reagentes. Trata-se de uma reação exotérmica, ΔH menor que zero. No diagrama 2, os produtos possuem energia maior que a dos reagentes. Trata-se de uma reação endotérmica, ΔH maior que zero. Professor, ao seu dispor, nada contra o diagrama de entalpia, mas nada a favor também. Considero que o gráfico que mostra o complexo ativado e, consequentemente, a energia de ativação é mais realístico. Bem lembrado, Dr. Ciro João. Que tal você discorrer sobre energia de ativação e catalisador? Complexo ativado, ou estado de transição, é o ponto intermediário entre reagentes e produtos. Representa o topo da barreira energética no gráfico de entalpia. Trata-se de uma estrutura transitória que rapidamente volta a ser reagente ou caminha em direção ao produto. Simbolismo. O complexo ativado é colocado entre colchetes, com uma adaga dupla como sobrescrito no canto superior direito. Por exemplo, na reação A mais B, produzindo C, o complexo ativado é formado pelos símbolos dos reagentes, separados por pontos. Neste outro exemplo, no complexo ativado, observamos a ruptura das ligações entre os átomos dos reagentes e a formação de novas ligações entre os átomos. Veja como fica o gráfico de entalpia com a representação do complexo ativado. O gráfico da esquerda representa uma reação exotérmica e o da direita representa uma reação endotérmica. Nos dois gráficos, a reação só ocorre se o complexo ativado for alcançado. No complexo ativado, a reação pode descer em direção aos produtos ou voltar em direção aos reagentes. Energia de ativação, EA, é a quantidade mínima de energia que deve ser fornecida aos reagentes para atingir o complexo ativado. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil da reação ocorrer. Veja como fica a energia de ativação no gráfico de entalpia. Observe que, nos dois gráficos, a energia de ativação é simbolizada com uma seta saindo do patamar dos reagentes até o ponto mais alto, complexo ativado. Catalisador é a substância que atua no mecanismo das reações, diminuindo a energia de ativação. O catalisador não faz parte do produto e pode ser recuperado para novas reações. O catalisador não altera o ΔH da reação. Por diminuir a energia de ativação, o catalisador aumenta a velocidade da reação. Exemplos: platina. Usada em automóveis para reduzir a emissão de gases nocivos. Níquel, usado na hidrogenação de óleos para produzir gorduras. Catalase, enzima que acelera a decomposição da água oxigenada. Veja como fica o gráfico de entalpia com e sem catalisador. Obrigado, Dr. Ciro João. Vamos receber novamente a doutora Minerva Calma, que irá explanar sobre entropia. Entropia seria aquele redemoinho que acontece quando tiramos o tampão da pia.
Querido WETF, tem certeza que seu nome não é Hilário Sorriso? Você é uma figura muito simpática. Alegra nosso grupo e traz dúvidas pertinentes. Nada de entrar pelo cano ou pela pia. Também sei ser graciosa. Doutora Minerva, eu serei o Hilário e a senhora será a doutora Graciosa. Que tal? Vamos ao que interessa. Entropia. Pause o vídeo e assista. A Entropia Explicada, de Pedro Lous, cujo link encontra-se na descrição. Doutora Graciosa, assisti ao vídeo 2 vezes. Pedro Luz explica bem, mas seu sobrenome me fez lembrar Lost in Space, Perdidos no Espaço. Uma série que assistia quando criança. Foi exatamente assim que me senti. William, no começo é assim mesmo. Vamos com calma que a felicidade até existe. Entropia, S, é um número que conta as possíveis maneiras nas quais os átomos de um objeto podem ser arranjados. A entropia total de um sistema tende sempre a aumentar conforme o tempo passa. Genericamente, afirmamos que entropia baixa significa alta organização do sistema. Entropia alta significa desordem, caos. Entropia é a medida da desordem de um sistema. Um cristal perfeito, a menos 273,15 graus Celsius, 0 Kelvin, apresenta entropia nula, isto é, o estado teórico de ordem máxima e desordem nula. O objeto à esquerda, espécie de bola de vidro, apresenta-se mais organizado que os encilhaços representados à direita. A entropia aumentou. O quarto da criança encontra-se organizado, figura A. Após a brincadeira, a criança deixou o quarto bagunçado. Figura B. A entropia aumentou. A entropia padrão, S0 cortado, é a entropia absoluta de um mol de uma substância pura em seu estado padrão, 298,15 kelvins e 100 kilopascals. Mede a desordem molecular e difere da entalpia por não ser zero para substâncias simples. Doctora Minerva Calma, ¿existe uma tabela de entropia semelhante entalpia? Sim, Dolores Fuertes de cabeça. Os valores de entropia padrão encontram-se na seção 5 do CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Segue um fragmento da referida tabela. Variação de entropia é a diferença de entropia entre o estado final e o inicial. Simbolismo: ΔS é igual a S final, menos S inicial. Unidade: Joule por Kelvin por mol. Exemplo: a entropia da água líquida é 70 joules por Kelvin por mol, e a entropia da água no estado gasoso é 189 joules por Kelvin por mol. A variação de entropia na vaporização de água é H2O líquido se transformando em H2O gasoso. ΔS é igual a 189 menos 70, que é igual a 119 joules por Kelvin por mol. Obrigado, doutora Minerva Calma. Complementando o exemplo da vaporização da água, podemos notar que a passagem do estado sólido para o líquido e daí para o gasoso, a entropia aumenta, ΔS maior que zero. Já o processo inverso, a entropia diminui e ΔS é menor que zero. Desafios sobre entropia são chatos. Que tal trocarmos figurinhas entre a gente? Professor, acho uma boa ideia. Mas como faremos isso? Edith Jolo. Vejo que você é nova no grupo. Seja bem-vinda. Faremos isso utilizando o acrônimo dos elementos tório, índio e potássio. Isso mesmo, professor! Edith Jolo, o acrônimo é THINK. Vamos pensar em voz alta, kkk. Boa, William. Edith Jolo, não tenha medo de errar. Estamos no mesmo barco, todos se ajudando. Professor, vamos começar? Bora lá. Vimos que a passagem do estado sólido para o líquido apresenta ΔS maior que zero. Isto ocorre porque o estado sólido é mais organizado que o líquido. Considere a reação 2H2 mais O2, produzindo 2H2O, com todas as substâncias no estado gasoso.
Qual é o sistema mais organizado? Considerando que o estado gasoso é o mais desorganizado, eu acho que o ΔS da reação é 0, pois os reagentes estão do estado gasoso e o produto também. Concordo com a colega. Seria diferente se a água produzida estivesse no estado líquido. O estado líquido sendo mais organizado, o ΔS seria menor que 0. Comparando as estruturas das moléculas em questão, eu acho que a água é mais complexa que as moléculas de hidrogênio e oxigênio. Desta forma, ela é mais organizada. Então, o ΔS do sistema é maior que 0. Armando Golpe não tinha pensado nisso. Parabéns. Mas acho que o produto sendo mais organizado, o ΔS teria que ser menor que 0. Certo, professor? Isso mesmo, Emma Thomas. O ΔS da reação é menor que 0. Utilizando a tabela de entropia, o cálculo do ΔS é menos 88,9 joules por Kelvin. Gostei da participação e contribuições. Estão todos de parabéns. Vamos em frente que atrás vem gente. E como disse Nietzsche, o mundo gira sem ruído ao redor dos inventores de novos valores. Podemos afirmar que, se a soma dos coeficientes dos reagentes é maior que a soma dos coeficientes dos produtos, no mesmo estado físico, o sistema está se organizando. Portanto, ΔS é menor que 0. Bolinhas de naftaleno colocadas em armários. Com o tempo, elas diminuem de tamanho. Por que isso ocorre? ΔS maior que 0 ou menor que 0? O processo de obtenção do sal a partir da água do mar apresenta ΔS maior que 0 ou menor que 0. Explique sua resposta. Considere a reação. N2O, gasoso, produzindo N2, gasoso, mais meio O2, gasoso. Calcule a variação de entropia. Dados, S, N2O, igual a 55 calorias por Kelvin por mol, S, N2, igual a 45 calorias por Kelvin por mol, S, O2, igual a 35 calorias por Kelvin por mol. No primeiro desafio, eu acho que as bolinhas sublimam, isto é, passam do estado sólido para o estado gasoso mais desorganizado. Então ΔS é maior que 0. Muito bem, Elsa Kigata. Concordam? Concordo, professor. Já no segundo desafio, ΔS é menor que 0, pois o sal está cristalizando, isto é, ficando mais organizado. Beleza, William. E o terceiro desafio? Basta calcular o ΔSS, produtos. É igual a 45 mais a metade de 35, que dá 62,5. S, reagente, é igual a 55. ΔS fica 62,5 menos 55. Resposta. ΔS é igual a 7,5 calorias por Kelvin por mol. Mandou bem, ô martelo. Se alguém ainda ficou com dúvida, pergunte para os colegas. Para melhor entendimento dos colegas, segue as etapas do cálculo do ΔS. Ô martelo, muito obrigada. Ficou melhor para entender o cálculo. Resumidamente, a entropia total de um sistema tende a aumentar com o tempo. O que isso tem a ver com a vida? O que isso tem a ver com o envelhecimento? O que é entropia psicológica? Pense a respeito, pesquise e discuta com os colegas. Sugiro que leia, recomenda. Envelhecência ativa e feliz. Autor: Silvana P. Cracasso. Editora: Literary Books International. Data da publicação: 4 de julho de 2022. Edição: Primeira. That's all, folks.